Bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, a sua escola prática para o mercado. Eu sou Fabiola Sena, uma das hosts desse podcast e cofundadora da Rede Energia. Hoje nós vamos conversar sobre direito ambiental no setor elétrico com a minha queridíssima amiga Adriana Colli, a Drica. Drica, vou te chamar de Drica, não tem jeito. Vila. Que é advogada super especialista nesse tema e é fundadora da Colli Advocacia, um escritório boutique que atua com direito ambiental, imobiliário e administrativo. Mas antes de passar a palavra para a Drica se apresentar, a gente vai passar algumas informações sobre a nossa escola. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender tudo sobre negócios, mercado e regulação, nos segmentos de geração, comercialização, transmissão, distribuição e transição energética. A Rede possui 3 produtos de capacitação: cursos in company, cursos avulsos com experts no mercado e a assinatura anual, nossa principal capacitação. Te convidamos a seguir a Rede Energia na sua plataforma de podcast favorita e também no Instagram, LinkedIn e Telegram para acompanhar todo o nosso conteúdo gratuito. Tudo isso você encontra no site da Rede, redenergia.net. E depois desse pequeno comercial, Drica, por favor, se apresente e na sequência a gente já começa o nosso bate-papo. Beleza, Bila. Vou chamar de Bila, já que, né? Eu sou a Drica, vamos lá. Faz um tempo que a gente já está namorando esse bate-papo nosso, né? E para mim, assim, é uma alegria estar aqui com você, que é uma mulher que eu admiro demais da conta, e eu estou vendo toda a projeção e do Red, da Red Energia, né? E não podia ficar de fora desse Redcast, né? Então, assim, a maternidade me bagunçou um pouco a vida, mas estou aqui. Então, me apresentando, né? Adriana Colli, sou advogada, atuo há 24 anos no setor elétrico, né? Vou falar um pouquinho mais no nosso bate-papo sobre isso. E temos um escritório de advocacia que, como você falou, nós atuamos especificamente, né, com ambiental e direito imobiliário, que é barra fundiário, né, que é a regularização fundiária de projetos de infraestrutura. E a nossa ênfase maior é o setor elétrico, que é o segmento da onde eu vim, né? Então, mais uma vez, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês e vamos lá, vamos avançar. Obrigada demais pela presença, Drica. Gente, e o escritório da Drica fica numa casa linda em Curitiba. Então, quem tiver por Curitiba, precisar de apoio nessa área, vale a pena ir lá tomar um café, porque a casa é um espetáculo. Tem tudo a ver com o tema ambiental, então é lindo demais. Parabéns também, Drica, pelo bom gosto, porque o lugar é lindo. Mas vamos lá, vamos para a conversa, porque o Vamos pessoal lá. está querendo saber aí algumas coisas. Eu tenho uma listinha que a gente vira e mexe, abre uma caixinha de perguntas lá no Instagram e sempre vem alguma pergunta porque o pessoal acha que para trabalhar no setor elétrico é só engenheiro. Gente, não, eu digo que talvez tenha até mais advogados do que engenheiros. E aí, Drica, eu já queria começar perguntando, antes da gente falar das questões mais técnicas, né, do tema, eu queria perguntar para você o seguinte: como é que você chegou nesse lugar do direito ambiental aplicado ao setor elétrico? Como você trilhou esse caminho? O que te levou a te especializar nesse tema tão específico? Perfeito, Bila. Você foi certeira aí quando você comentou que tem mais advogados, né, do que engenheiros. Vamos dizer que somos engenhados, né? É um mix. E foi mais ou menos por aí. Então, eu sempre, na graduação, eu já me encantava com o tema de direito ambiental, né? Embora essa disciplina ela nem existia, não era nem optativa na época que eu me formei, mas eu gostava bastante, enfim, e acabei fazendo meu trabalho de conclusão nessa área. E falei, eu vou estudar, preciso estudar. E como eu sou de Itajubá, que é onde tem, eu brinco que é a maior cidade pequena de Minas e tem muita gente do setor de lá, né? A Federal de Itajubá, ela tinha acabado de se transformar em universidade, que era uma escola federal de engenharia, né? E lá tinha um mestrado em engenharia de energia. E aí eu fui procurar o professor da área de ambiental, enfim, e ele falou, olha, que tal a gente trabalhar em cima de licenciamento ambiental?
E foi aí que eu comecei, né? Comecei a estudar, fiz o mestrado, fui bolsista CAPES, né? Aproveitei bastante o mestrado, fiz matérias técnicas, assim, microbiologia dos solos, limnologia, poluição industrial, enfim, tive a oportunidade de ir para campo, medir vazão com molinete, enfim, né? E eu vi a loucura da engenharia, né? Eu lembro na época estudando lá o método simplex, falava, cara, simplex é isso, imagina o complexo, enfim, uma vida louca, assim, mas interessantíssimo para quem tinha passado 5 anos ali numa graduação de direito, né? Completamente diferente, então aquilo abriu bastante minha cabeça. Dali eu acabei indo trabalhar num projeto do Luz para Todos, no Amazonas, vinculado à Federal do Amazonas, né? Então era um projeto de pesquisa, eu fiquei ali 1 ano, depois eu fui para a ANEEL, depois eu fui para associações do setor elétrico, né? Trabalhei na BIAP, entrei no Fórum de Meio Ambiente do Setor Elétrico, que eu estou até hoje, e aí é aquela coisa, né? A picada do setor elétrico. Você, uma vez picado, você nunca mais consegue se desvincular, né? Então, eu respiro essa. Acabou que o meu caminho, né, foi trilhado dessa maneira, e óbvio que você acaba trabalhando em outros. Então, veja, dos que no começo da minha carreira, então desses 24, né? Eu tenho 12, eu fiquei trabalhando em uma interface técnica muito grande, não como advogada propriamente, né? Então, só a partir de 2012 é que eu fui ser sócia de um escritório de grande porte, depois fui para o escritório de médio porte, né? Para o escritório do Bajo, enfim, e aí abri o escritório na sequência. Então, foi assim, né? E não consigo, é minha cachaça do dia a dia. Drica, é muito legal você falar do mestrado, porque às vezes as pessoas vêm até com essa dúvida, vale a pena fazer mestrado e tal. E eu sempre digo, olha, se você gosta de estudar, vale a pena, porque olha só, né, a bagagem, o quanto realmente te trouxe de lastro, né, para hoje, provavelmente Exatamente. nas discussões técnicas, né, também eu sei que você viveu aí os vários lados, né, o quanto é rico, né, você realmente ter essa construção, esse repertório bem amplo, né, então muito legal, e eu sempre gosto de. A gente traz muita gente aqui que fez mestrado, doutorado, então você aí mais uma para reforçar o quanto é importante essa formação realmente sólida, né? E bem Fundamental. holística, eu diria até, né? Que você realmente Aham. investiu em abrir bem, né? Muito legal isso. Sim. Muito legal. Multidisciplinar, né? A engenharia, o setor elétrico, né? Engenharia, direito ambiental, quando você fala disso, essa multidisciplinaridade, ela abre, né? Ela abre a cabeça para você conseguir. Hoje eu vejo isso assim, uma leitura de um laudo, sabe? Enfim, questões que são técnicas envolvidas, a nossa defesa ela tem esse quê, né? Que é o diferencial, Que legal. certamente. Muito legal. Agora conta pra gente o seguinte, vamos agora começar a entrar no mundo aqui do licenciamento, direito ambiental, esse mundo aí que você tem bastante influência. Conta pra gente o que você considera aí que seriam os dois maiores, dois ou três, enfim, os maiores desafios que são hoje enfrentados quando a gente fala de licenciamento de empreendimentos no setor elétrico. Daí você pode escolher, quer falar de transmissão, geração, fica à vontade aí. Dois ou três que você acha que são os mais críticos. Certo. Pila, essa pergunta é uma pergunta, assim, difícil, né? Ainda mais falar dois ou três, assim, porque é lógico, né? Tem uma gama assim, de desafios, né? A mesma coisa, perguntar quais são os maiores, os dois maiores do regulatório, né? Como você vai responder? Enfim, fazer esse filtro. Mas considerando a prática, assim, né? No licenciamento ambiental, acho que um grande desafio é a questão de estrutura mesmo dos órgãos ambientais, sabe? Acho que é uma deficiência muito grande, assim, em termos de quantidade de equipe, porque você tem profissionais altamente qualificados, mas, assim, extremamente sobrecarregados. Então, a gente é muito difícil dar vazão, e isso acaba impactando aí nos prazos do processo de licenciamento em si, né? Então, quando a gente fala em trabalhar a assessoria do processo de licenciamento ambiental, é justamente, assessoria técnico-jurídica, é justamente você poder, de alguma maneira, facilitar esse processo, né?
melhorar essa comunicação, trazer segurança técnica, né, e jurídica para esse processo em razão dessa deficiência, né? Eu acho que esse, para mim, é o maior gargalo assim, que a gente vê na prática. Eu acho uma pena, na verdade, porque as coisas teriam outro tipo de vazão, porque problema sempre vai ter. Você concorda? Problema sempre vai ter. Então, quanto melhor qualificado, melhor estruturado, enfim, você consegue resolver o problema com maior facilidade, mas o problema sempre ele vai existir. Então, acho que vender uma dificuldade, né, para poder trabalhar em cima disso não é legal, não é interesse de ninguém. Então, para mim, assim, acho que o principal é esse, né? E aí, um segundo, assim, que impacta bastante no processo de licenciamento é a judicialização desse processo, né? Então, e aí o que está por trás disso? Aí tem milhões de fatores envolvidos, né? Mas é óbvio que a judicialização ela obsta o processo. Então, tudo que a gente faz, todo o trabalho que a gente faz é justamente para evitar a judicialização ao máximo. A gente não sabe o que vai vir dali, né? De uma sentença, de um juízo, enfim, de um tribunal, a gente não sabe qual vai ser a interpretação disso. É lógico que, na maioria das vezes, a gente está trabalhando para empreendimento de utilidade pública, né? Que tem uma DUP, que tem um apelo, né? Social, no sentido de serviço público, propriamente dito, mas não é só isso, porque quando você coloca na balança, né, a questão ambiental hoje muito em evidência, né? A gente vê várias tragédias, vários problemas acontecendo aí no Rio Grande do Sul, enfim, queimadas, muita coisa acontecendo. Então, na hora que você traz esses dois interesses, né? Esses dois bens assim que têm o mesmo status ali constitucional de proteção e tudo mais, fica muito incerto a judicialização. Então, para mim, acho que é isso, falta de estrutura, de judicialização. Dentro da judicialização, né, eu até coloquei aqui para mim sobre a abrangência dos estudos ambientais, por exemplo. Então, nós temos modalidades de avaliação de impacto ambiental, né? E nós temos avaliações de impacto ambiental de planejamento, que são as áreas de projeto, que daí é o que a gente está falando de avaliação ambiental integrada, que a EPE desenvolveu há um tempo, né? Avaliação ambiental estratégica. O que essas avaliações elas fazem? Elas têm um condão de definir numa esfera de planejamento quais são os planos, os programas e os projetos que vão ser implantados, né? Quando a gente fala da avaliação ambiental integrada, ela foi uma modalidade que é específica para o setor elétrico, para olhar ali, enfim, num estudo de inventário, né? Quais são os potenciais e a interação de todos esses projetos, né? Com o uso do recurso hídrico para fins de geração de energia, mas a gente tem a avaliação ambiental estratégica, que ela, nessa escala de planejamento, que ela olha justamente o conjunto de empreendimentos numa mesma bacia. Então, vamos olhar para o recurso hídrico, por exemplo. Você tem ali um rio, e aí nós vamos olhar a geração de energia, irrigação, eclusa, enfim, né, segmento industrial, e todos os usos daquele recurso natural, né, numa escala de planejamento e definir como é que isso vai ser feito. Então, a gente vê que, na prática, por exemplo, muitos projetos são judicializados com a exigência de que esse estudo de planejamento seja feito pelo empreendedor, e esse estudo ele não é de obrigação do empreendedor, a gente não tem isso regulamentado, né, em lei. Então, o que a gente tem de avaliação de impacto, a AIA é uma AIA de projeto, que aí você está falando do EIA-RIMA, do relatório ambiental simplificado, que são estudos, ferramentas, né, vinculadas ao processo de licenciamento. E essas sim, essas a gente tem, enfim, diretrizes, regulamentos para serem desenvolvidas, e está sempre assim, aprimorando, porque a gente está falando de questões técnicas e de metodologias distintas e de entendimentos que já tem um grau de subjetividade grande, né? Mas
ela é exigível. Então, esse é um ponto, até recentemente, nós tivemos sucesso numa ação civil pública que entendeu, né, isso, o TRF3, foi para o TRF3, começou na primeira instância, foi para o TRF3 sobre a bacia do Alto Paraguai, que entendeu pela não obrigatoriedade da avaliação ambiental integrada estratégica feita pelo setor, né? Ela chegou a suspender o licenciamento de mais de 100 projetos, enfim, e aí isso nós conseguimos reverter, isso subiu já, está numa escala, lógico que ainda tem uma caminhada, né? Porque é isso, quando a gente joga para o judiciário, muda um pouco a lógica, né? O tempo, assim, você não tem isso, mas já é um sucesso para o setor, né? Pontuei aqui também um outro, que é a questão a competência do licenciamento, né? Recentemente também, isso foi bastante superado, tá? Com a Lei Complementar 140. Nós passamos anos, Bila, discutindo a competência, porque a Constituição Federal, ela fala lá, né? A competência administrativa dos entes da federação, então você tem União, Estados, municípios, Distrito Federal. E aí, só que o regulamento dessa competência administrativa, ele era por uma resolução do CONAMA, e o que regulamenta a Constituição é uma lei complementar. Então, nós passamos anos aí com muita insegurança jurídica, né, com relação à competência, isso foi resolvido com a Lei Complementar 140, mas recentemente foi terminativa, né, uma sentença também já nos tribunais superiores, com relação a uma ação civil pública que discutia a abrangência do estudo ambiental, que foi desenvolvido para um determinado empreendimento, e ela acabou entendendo na sentença de que a bacia do Tibagi, aqui no estado do Paraná, é um território indígena. Então, isso teve um reflexo gigantesco nos projetos, porque, na regra da competência, nós temos critérios de definição de competência. Por exemplo, critério de dominabilidade do bem. Então, está no Rio Federal, no Rio Estadual, a outorga, enfim, a licença de quem? Critério de locacional, se está localizado só no município, em 2 estados, né, e desloca, e vai para a União, ou num estado só, tá? Critério de tipologia de projeto. Então, por exemplo, empreendimento militar, nuclear, é sempre União, tá? Então, dentro desses critérios, quando o empreendimento está localizado em terra indígena, o licenciamento ele é federal. E aí, imagine, todo o licenciamento sendo feito pelos estados, 24 projetos, e aí uma sentença, né, mudou totalmente o rumo do processo de licenciamento, e aí tiveram que fazer convênios, enfim, e os projetos agora que estão começando a respirar, né? Então, para mim, voltando ali, né, na tua pergunta, eu listei 2 aqui, pode, né, ser mais, tem questões de fracionamento, enfim, acho que a gente pode ficar aqui, podemos gravar uma segunda. Mas esses 2, assim, eu acho que a estrutura dos órgãos ambientais, né, e a judicialização de questões do licenciamento, elas são os principais, assim, acho, dificuldades no processo. Eu lembro que quando eu estava mais próxima desse tema ambiental, uma coisa que a gente pedia era uma espécie de um balcão único, né? Que você Sim, juntasse lá, tipo, sei lá, FUNAI, IFAM, né? Todo mundo, ICMBio, IBAMA, as agências estaduais, justamente para que você, por meio de uma espécie de um convênio, você realmente chegasse lá, ó, tá aqui minha papelada, agora vocês vejam aí de quem que é a responsabilidade, a competência e vamos sim, tocando aí o tema, né? Porque realmente é um desafio muito grande, né? Você avança e de repente vem uma mudança, uma guinada, assim como você comentou, né? Então, realmente, todo um trabalho precisa ser refeito. Eu acho que esse é um tema e a gente vai tocar nesse tema da segurança jurídica mais para frente. Eu vou voltar nesse tema.
Foi bem legal você ter mostrado a big picture, né, Drica? Assim, olha, competência, estrutura, judicialização, que são temas que afetam absolutamente todos os empreendimentos e não só de setor elétrico. Imagino que de infraestrutura, rodovia, porto, aeroporto, acho que isso aí é meio que Sim, até bem para todas as infraestruturas. Agora, aqui eu queria exato. fazer minha próxima pergunta seguinte, dar agora um foco, se você conseguir, mais para algum empreendimento do setor, né? Quais são os temas de direito ambiental que estão assim mais em alta, que estão mais em evidência quando a gente fala aí do ciclo de vida de um empreendimento no setor elétrico. Então, desde o planejamento, a viabilidade, implantação, operação, só não vamos falar aqui do descomissionamento, né? Mas assim, algo que você acha que chama mais atenção, que vale a pena aí quem gosta dessa área, que quer se aprofundar nessa área, que deve ficar de olho? Joia, vamos lá. Quando você fala do ciclo, né? Então, pegar desde o planejamento, né? Do empreendimento. É, Nossa, tem muita coisa, porque se eu for. Eu vou dar uma pincelada, Bila, porque quando eu paro para poder pensar, se eu deixo minha cabeça aí voando, vou pensando tanta coisa que eu falo, meu Deus, como eu vou estruturar para falar tudo isso? Mas vamos lá, eu acho que, dando uma pincelada por segmento dentro do setor elétrico, né? Então, para transmissão, por exemplo, a gente tem uma dificuldade hoje que é na, 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 na etapa do planejamento, né? Temos os relatórios R da EPE, né? E um desses relatórios, o R3, ele sobre a questão da variável ambiental, né, dentro desse processo. Porém, os licenciamentos, as concessões, elas ocorrem sem a licença prévia. Então, a LP, que ela atesta a viabilidade ambiental do projeto, ela não acompanha a concessão. Então, a concessionária já tem, né, a obrigação de fazer a implantação desse projeto dentro de um cronograma, tem um corredor pré-definido pela ANEEL, que ela não vai poder sair disso por questões, né, técnicas, enfim, questões do planejamento, ligadas ao planejamento propriamente dito, mas um desafio muito grande que aí de descobrir efetivamente, embora tenha o respaldo do R3, mas na prática é completamente diferente, né? Você vai fazer efetivamente uma sondagem, às vezes você vai passar ali, não dá, você tem que desviar, enfim, e aí você vai descobrindo quando você está ali em campo. Então, acho que na etapa do planejamento ali, a ausência de uma LP, tá? E, por outro lado, assim, existe o contraponto de como é que eu vou atestar a viabilidade, sendo que o traçado, na hora de implantação do empreendimento, ele é muito alterado também, né? Mas isso acontece também para os outros empreendimentos. Se for pensar no empreendimento hidrelétrico, também muda, também altera, enfim, né? Questões de projeto, enfim, que eu acho que é possível ser contornável, mas que daria muito mais segurança jurídica aí para os empreendimentos. É, Viabilidade. Quando a gente está falando de atestando aí já na fase da LP, né? Então, eu estou ali, acho que uma questão que bastante preocupa e que é a existência de unidades de conservação, né? São as áreas protegidas, que a gente viu, assim, de uns anos para cá, é que houve um movimento muito grande para a instituição, para a criação dessas áreas, né, de proteção, de relevância ambiental, e muitas vezes isso não saiu nem do papel, mas quando os projetos vão ser implantados, né, para essa viabilidade ambiental ser atestada, existe uma sobreposição nessas áreas, né, e a criação delas pode ser por decreto, mas a alteração delas só por lei. Então, imagine fazer tramitar. Você pode criar por uma unidade de conservação municipal, estadual, federal, e depois para poder fazer a desafetação dessa área. Então, é algo impraticável, né? E aí nós temos categorias de unidade de conservação, de proteção integral, de uso sustentável, e que aí você compatibilizar esses interesses nessas áreas, uma vez, né, definido esse regime jurídico de proteção, é algo que impacta na viabilidade dos projetos, né? E aí
assim, a gente tem um caso aqui do escritório que foi uma judiação, assim, um projeto muito bacana, né? Com assim, várias empresas, eram 4 empresas, e empresas, né, que investem no setor, mas que têm um histórico aí de atuação, né, na área ambiental, socioambiental, enfim. Então, era um projeto muito bacana que passou ali quase 5 anos dentro do agroambiental discutindo porque a, existia uma unidade de conservação que seria atingida pela área do reservatório. E aí isso chegou para nós porque ela existia, mas em loco ela não existia. Então tinha um conflito um pouco fundiário, mas veja, isso foi feito a averbação na matrícula errada da existência de uma unidade de conservação, que nunca existiu. Então, o licenciamento ficou discutindo 5 anos que iria impactar, como iria, se iria, né? Um jogava para o outro, o argumental não fiscalizava, o empreendedor não queria assumir esse nível de estudo, o proprietário da terra não tinha interesse em regularizar, porque ia ter que colocar o dedo na ferida, enfim, 5 anos de discutindo para depois entender todo mundo que não existia a tal da unidade de conservação naquela matrícula, que ela estava em outro local, para daí desenrolar o empreendimento. Então, assim, parece bobo, né? Assim, nossa, mas foi tudo isso? Foi, porque daí é um fiozinho de novelo, você vai puxando, aparecendo uma série de questões envolvidas nesse processo, né? Interesses também distintos, né? Ministério Público, enfim. Questões fundiárias envolvidas no processo de licenciamento, tá? Então, isso acho que impacta na viabilidade. Uma outra questão que são impactos não só em áreas protegidas ambientalmente, mas também em povos e comunidades tradicionais, né? A gente até tem uma normativa específica que regulamenta a área de interferência nessas comunidades, para que a regra fique um pouco mais clara, né, de quando vai ser necessário realizar as consultas, enfim. Mas é um desafio também a ser contornado, né, na viabilidade ambiental dos projetos. Então, a gente estava falando sobre a viabilidade, falamos sobre a viabilidade, e agora trazer um pouquinho sobre temas em alta na implantação, né? Então, Bila, eu coloquei aqui na implantação que justamente o fato do direito ambiental, né, ser muito dinâmico, e nós temos isso quando é feito o capítulo jurídico do estudo ambiental, então ali lá na fase da viabilidade, né, geralmente se levanta a legislação aplicável e é isso aí, é uma coisa meio estanque, é aquilo ali. Mas na implantação, a gente vê a necessidade de uma análise interpretativa dessas normativas, na prática. Porque na hora que você vai implantar um empreendimento, é que você vê, poxa, mas isso aqui existe aqui, eu não sabia, enfim, porque você precisa de fazer uma análise interpretativa disso tudo, né? De acordo com a tipologia e na localização, aonde você está, né? Nas esferas municipais, estaduais e federal. E aí, tudo que é novo, ele também é abarcado nessa etapa do processo de licenciamento, né? Então, quando a gente fala de implantação, por exemplo, um desafio grande é a questão do cadastro ambiental rural, tá? O cadastro ambiental rural, a princípio, e ele é, né? Ele é na minha visão, né? Ele é uma ferramenta aplicável para as propriedades privadas, né? Assim como a gente tem o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que é um banco de informações de áreas de interesse ambiental, áreas de proteção de natureza, né? De caráter público, porque são unidades de conservação, né? Nós temos também
essas áreas, né, ambientais, áreas de sensibilidade ambiental dentro da propriedade privada que estão sendo mapeadas por intermédio do cadastro ambiental rural, né? Foi uma ferramenta da gente ter os dois lados ali, né, as áreas públicas e as áreas privadas ali pelo CAR. E o Código Florestal ele acabou, em 2012, vinculando a autorização de supressão de vegetação, então eu estou na fase de implantação, ao cadastro ambiental rural. Esse é um tema bastante polêmico e que a gente trabalha no dia a dia, tá? Também temos alguns precedentes favoráveis para o setor elétrico em âmbito estadual, temos em âmbito federal, no TRF1, que, salvo engano, é o único que tem, porque nós fizemos uma pesquisa à época para poder conseguir, porque você vai somando forças, né? Nada se cria, tudo se transforma. Isso é fundamental. Mas é óbvio que o trabalho, né, de convencimento, se você conseguir ir chancelando e reforçando esse entendimento, vai trazendo mais robustez, né, e mais segurança na prática dos licenciamentos. Então, a desvinculação da obrigatoriedade da elaboração do CAR, que não é da concessionária, né, para a obtenção da autorização de supressão vegetal na fase de implantação, é algo bem sensível. Aqui no estado do Paraná, por exemplo, mas em outros estados também, né, onde a gente tem a lei da Mata Atlântica, você tem uma sobreposição de regramentos, né, porque temos a legislação do licenciamento ambiental, todas as outras normas vinculadas ao processo de licenciamento ambiental, e uma legislação da Mata Atlântica que exige uma anuência do IBAMA quando a supressão em área rural é acima de 50, em área urbana é 3 hectares, né? Então, isso também tem uma interface grande na implantação, porque você só consegue a autorização de supressão da vegetação se tiver a anuência do IBAMA. Então, veja esse ano foi um ano atípico, assim, para a implantação dos projetos, porque o IBAMA ficou uma boa parte em greve, né? E isso teve um reflexo grande. Imagina, você precisa do IBAMA para poder anuir o seu licenciamento no Estado. Então, a princípio, você não vai ser afetado, mas você precisa do IBAMA para poder anuir a tua licença, né? Então, tivemos também trabalhos em processos de licenciamento, tanto para a obtenção da licença, né? E aí é isso, né? Já na esfera judicial, né? Mandado de segurança, enfim, e algumas composições junto com o órgão ambiental, justamente para você conseguir avançar. Isso que você falou há um pouquinho atrás sobre o balcão único do licenciamento, né? Essa ideia, ela é fundamental. A gente não conseguiu ainda atingir esse estágio de maturidade, eu acho, né? Dos procedimentos vinculados ao processo de licenciamento, né? Existem normas que tentam fazer essa vinculação de todos os órgãos, né, para que tenha uma celeridade. O projeto de lei sobre o licenciamento ambiental, que está tramitando aí há mais de 20 anos, ele recepciona, né, esse princípio, mas é algo ainda na implantação desafiador, né? E aí, falei da dinamicidade, falei do direito de terceira geração, falei sobre isso, né? Que o direito ambiental visa tutela futura, enfim, então é tudo muito novo. Então, imagine, Bila, depois de você ter passado por todo esse desafio, né? De planejar, de ter a viabilidade ambiental, de implantar o projeto, na hora que você está na fase operativa, que você fala, ufa, agora já passou. Tudo que vem de novo, né, pode ser revisto na sua renovação das licenças, né? Então, a licença tem uma validade, a licença de operação 5, 10 anos, né? Mas imagine que num período de 10 anos você vai ter ali várias discussões sendo retomadas, né? Hoje, um assunto assim, angu de caroço, que o setor elétrico, e aí assim, hoje eu estou, né, assessora jurídica
consultora no Fórum de Meio Ambiente do Setor Elétrico, né? A gente já teve oportunidade de trabalhar juntos ali via o FEMASE, né? Na tua época que estava vinculada à PINE, né? E aí, mas estou lá até hoje, né? Há 19 anos no fórum, é chão, né? E na época do Código Florestal, olha para você ver na fase de operação que pepino grande. Na época do Código Florestal, nós discutimos as APPs, eu vou chamar de APPs de reservatórios antigos, tá? Então, vamos lá, até 2001, então o Código Florestal era de 65, tá? Então, até 2001, várias alterações aconteceram, tal. Nós sabíamos da existência das áreas de preservação permanente, que são as APPs, né? Elas estão em topo de morro, monte, montanha, beira de rio, em torno de reservatório, né? Sabia da existência das APPs, mas não existia uma obrigação legal que os concessionários ou os autorizados, enfim, desapropriassem essa faixa de APP. Então, a formação dos empreendimentos, ela era, o que era desapropriado era até a cota maximorum, né, dos projetos, dos reservatórios, né? E ali, depois de 2001, teve uma medida provisória, MP 2166 de 2001, essa MP ela trouxe, então, a obrigatoriedade, porque existia uma discussão gigantesca com relação a esse assunto, né? Era várias fiscalizações nas 3 esferas, município, estado, enfim, então imagina você disciplinar o uso em torno de reservatório, né? A multidisciplinar, como é que eu vou dizer? O uso múltiplo do reservatório, né? E várias discussões. De quem é a obrigação de manter essa EPP? É do lindeiro que está ali, ou é do concessionário? Né? Erosão, enfim. É um desafio grande para a fase operativa, né? E aí, em 2001, foi decidido pela essa medida provisória que alterou o Código Florestal que todo mundo ia ter que desapropriar. A partir dali, como sabiam, era definida a BPA, vai ser de 50, 100, 200 metros, enfim, linear, variável. Todos os concessionários autorizados passaram a se apropriar, além do reservatório, mais a APP. Mas e antes, que nós temos reservatórios mais antigos, então, na época, isso foi mapeado, né, pelo Fórum de Meio Ambiente, tinham 113 empreendimentos, grandes represas, que foram licenciados sem essa APP. E aí, agora, isso volta. Então, na fase de operação, aquelas que estão entrando com pedido de renovação, né, está sendo discutida a aplicação do artigo 62 do Código Florestal. Então, o setor conseguiu, em 2012, incluir, né, ele conseguiu, mas veja, foi um arranjo, né, uma negociação e uma composição de interesses de todos os setores, né? Então, você tinha ali pesca, né, apicultura, enfim, Ministério do Meio Ambiente, Ministério de Minas e Energia, entendendo de que havia uma questão que tinha que ser resolvida, né, porque essa obrigação foi a partir de 2001. Então, foi composto um artigo, um dispositivo, que prevê que essas faixas de APP elas vão ser as APPs dos reservatórios anteriores à MP 2166 de 2001, ela vai ser entre a cota maximorum e a cota de operação. E aí, óbvio que isso vai depender, vamos falar questões técnicas, né, da topografia, declividade, enfim, se o reservatório, se é mais encaixado, enfim, para poder saber qual é a metragem dessa faixa, mas o cerne, né, o espírito desse dispositivo foi justamente trazer a segurança jurídica para essa questão que não havia. Então, realmente não havia essa obrigação legal. E assim, um impacto financeiro de 30 bilhões para o setor elétrico na desapropriação de todas essas áreas, né?
E isso hoje voltou à tona e está sendo questionado na renovação das licenças. Então, quando o Código Florestal foi feito, esse dispositivo ele foi realocado. Eu lembro que na época a gente fez, assim, sério, mais de 50 reuniões sobre esse tema de reserva legal, enfim, outras questões, mas esse em especial, e ele foi realocado nas disposições transitórias. Então, há um entendimento da Procuradoria, do IBAMA, inclusive, a gente está trabalhando isso, né, já no âmbito institucional, justamente para aclarar esse entendimento e para manter essa segurança jurídica em razão da inviabilidade. Né, é impossível. Eu lembro que na BEAP, o doutor Menel falava: o Brasil é o único país que tem a imprevisibilidade do passado. Então, era uma situação consolidada, né? Então, assim, se vê uma norma retroagindo, é uma questão, estou trazendo aqui uma questão em alta, já numa fase de operação, né? Acho que eu falei para caramba aqui, né? Não, mas foi super elucidativo, eu gostei porque você trouxe vários exemplos, Drica, e aí eu fico pensando assim, às vezes as pessoas, não, mas eu sou da área aqui de desenvolvimento de negócio, eu sou da área de operação, eu sou engenheiro, isso não tem nada a ver comigo, essa conversa aqui que vocês estão tendo. Gente, tem tudo a ver. Então, por exemplo, se você está analisando um M&A, né, você vai lá fazer uma diligência. Olha É, como a questão ambiental ela é sensível, pode ser um red flag gigantesco que o sim, controlador diz o seguinte: não, com uma questão dessa eu não vou. Pode ter contratos maravilhosos, o preço do contrato é sensacional, mas se tem uma questão dessa, o que a gente chama de algumas empresas, a licença para operar, né, no sentido de aham, operar no país, pode ser totalmente inviabilizada, né? Agora, outro ponto sim, também que você traz, o pessoal que está aí estudando renovação de concessão, seja de transmissão, a gente fala muito renovação de concessão de distribuição, né, que agora é um tema crítico, mesmo de geração. Olha como tudo isso, né? Não, mas já é ativo antigo. Não, esses ativos, não, eles estão sempre... A luz do direito ambiental, ela se renova e isso acaba atingindo e você tem que reobservar, reavaliar, né, todos esses ativos à luz dessas novas interpretações, desses novos sim, elementos que vão surgindo, né? Então, como é importante, se você quer ser um profissional de setor elétrico completo, você realmente precisa olhar isso, né? Eu estava lá, uma engenheira no meio daquele monte de advogado ambientalista, pessoal que entendia super de fundiário, lá falando de cara, eu não entendia nada, mas estava lá prestando atenção, né? Alguma coisa por osmose eu ia mas aprender. saiu entendendo tudo, né? Isso que é importante. Muito bom, Imagina. Drica. Foi muito legal porque você trouxe esse tema da segurança jurídica, né? E eu acho que quando a gente pensa em direito ambiental, eu acho que a primeira palavra, né, a primeira expressão que vem logo depois de direito ambiental, eu diria que é justamente a insegurança jurídica, não? Ou uma busca pela segurança jurídica, né? Quando você pega um bom escritório de advocacia ambiental para te ajudar, é isso que você quer, né? Você quer realmente trazer contornos mais seguros para tudo que você vai fazer. E assim, de tudo que você já viveu, desses seus 24 anos, toda essa experiência, né? O que que você acha assim que tem aí uma pílula mágica, né? O que que daria para solucionar, que traria mais segurança jurídica para o licenciamento de projetos no setor elétrico? Tem remédio isso? Hum, Assim, eu acho que tem, porque a gente nunca pode perder essa paixão, né, essa esperança. Então, porque se isso senão mata, né? Eu acho que o sonho é que move. Então, e eu sou entusiasta. Quando eu comecei lá na graduação, isso nem existia. Então, por que que eu comecei? Porque eu gostava muito de viajar, de acampar, gostava de estar em contato com a natureza e achei que o ambiental seria legal. Você vê. E hoje a projeção que isso tem, né? Então você tem que ter amor. Então eu acredito que tem solução, e acredito inclusive nessa nova geração, assim, acredito nessa visão. Então, assim, eu acho que duas questões aqui, né, assim, é, que eu gostaria de ver solucionado, se eu, né, nessa esse tempo que eu estou assim, que eu fico, ai meu Deus, eu sou uma entusiasta para poder resolver. Então, uma, Bila, é a questão indígena. Eu adoro esse tema.
tá? Estou falando indígena, mas a gente pode colocar aí povos e comunidades tradicionais, tá? Hoje, lá no FEMASE, eu sou coordenadora do GT-OIT, que a gente chama, né? Que é a Organização Internacional do Trabalho, que tem né, os dispositivos que tratam sobre consultas, né, de povos e comunidades tradicionais. E ali, ela não traz de comunidades tradicionais, né, mas é voltada à questão indígena e, enfim, mas é uma referência, né? É uma das referências, a maior referência, mas a gente tem vários instrumentos. Eu acho que esse é um ponto que eu gostaria de ver solucionado, né? Nesses anos, à frente desse grupo de trabalho, eu tive a oportunidade de conhecer vários projetos assim interessantes, sabe? Referências assim de empresas no Canadá e composições onde foi feito um processo de consulta, né, que eu não entendo que ele tem que ter o caráter vinculante realmente, eu não entendo isso, mas eu entendo que ele tem que ser feito, né, da melhor maneira possível, porque tudo que você trabalha, quando você está falando de questões socioambientais, né, o diálogo, a transparência, a publicidade, tudo isso é muito importante, né? Tudo isso traz segurança para o projeto, porque dá para fazer. É aquilo que não der para fazer, não dá para fazer. Vamos declarar e eu não vou ficar gastando, né? Vou colocar munição em algo que não tem condições, não vai prosperar. Não vou adubar algo que não, né, coisa que na terra não é boa. Agora, não é fértil. Aquilo que está definido dentro do planejamento e que pode acontecer, a gente tem que pensar num ganha-ganha. Nós não temos política indigenista, né? Quando a gente fala da questão indígena no país, e aí, até se eu puder colocar dessa maneira, que não seja mal interpretado, mas vou trazer aqui, vou me sentir à vontade. Mas um pouco assim de ideologia, pode ser até uma ideologia, mas acho que essa harmonia entre o setor elétrico, né, o ambiental e o social. E aí, quando você olha para a questão indígena, que você pensa na expansão da geração, por exemplo, hidrelétrica, está falando de potencial amazônico, né? Você está falando de territórios indígenas, está falando de um povo que teve todo um histórico, né? E que estava aqui, que foi massacrado, catequizado, enfim. Então, eu sou uma entusiasta desse tema, e eu gostaria de ver essa questão regulamentada, né? E com modelos de negócios inteligentes, onde eles possam participar e não ter uma política assistencialista que não vai resolver o problema, né? E assim, depois eu até te passo assim alguns projetos super bacanas, sabe? Que já implantados aqui e fora do Brasil, que esse modelo super funcionou e eu acho que o setor podia olhar mais com carinho para tudo isso, né? Um outro tema, até já falei dele aqui, que é a questão da anuência do IBAMA para supressão em Mata Atlântica, né? Quando ela é necessária. Bila, a prática do licenciamento para os estados que têm Mata Atlântica é uma loucura, porque você não consegue fazer um projeto. Então, veja, você tem uma linha de transmissão que está prevista desde o planejamento, que ela é um empreendimento prioritário, que está sendo implantado porque ela precisa de segurança, de segurança energética. Então, assim, né, estabilidade, enfim, você vai poder falar melhor do que eu, sabe muito mais do que eu. Então, assim, da necessidade e relevância de um projeto desse, e aí, de repente, você se vê refém de uma anuência. E aí, o que acontece? Tem um processo de licenciamento que, por exemplo, tramita pelo Estado, o Estado já avaliou teu inventário florestal, já te validou tudo, te deu o termo de referência, você fez o estudo, desenvolveu, debateu, fez vistoria, o Estado fala, você está ok, eu posso te emitir a licença, mas preciso da anuência do IBAMA. Aí chega lá no IBAMA, o IBAMA vira e fala, não, espera lá, essa metodologia aqui que o Estado pediu para você, eu não concordo, porque eu tenho aqui uma outra técnica que
está, enfim, estudando determinado assunto e o seu levantamento florístico está errado aqui, você precisa fazer isso e aquilo. E aí começa uma série de exigências. Então, assim, isso precisa ser, essa interação precisa ser melhor disciplinada, sabe? Um termo de referencial único, uma interação, acho que isso, eu gostaria de ver isso resolvido entre os órgãos, assim, que é, é um assunto que eu acho que dá para fazer, sabe? Esse muito mais fácil, que é a questão indígena, né? Comecei pelo mais difícil, mas dá para fazer e ajudar bastante o setor como um todo. O setor ambiental e o setor elétrico, né? Legal, Drica. Eu achei muito interessante você falar sobre essa harmonização, né, entre os órgãos ambientais, né, assim, que realmente isso se equacione, que flua melhor, porque às vezes a impressão que dá de quem é de fora, né, eu não sou uma especialista em direito ambiental, é que falta às vezes mais objetividade, assim, mais processo mesmo, sabe? Tipo checklist, não ficar uma coisa do tipo, da cabeça de um técnico XYZ, aí muda o técnico, muda a percepção em relação É, àquele tema. Então, é uma é, personalização da avaliação, ela é pouco, ela não é tão, precisaria ser uma coisa mais pasteurizada no sentido de processualizada mesmo, uma coisa, né, com checklist, até para dar conforto para o técnico, né? Porque daí senão o sim, técnico está sempre achando, puxa, e se eu liberar isso aqui, depois o Ministério Público vem me analisar, vai fazer. Então, acho que assim, é bom para todo mundo que isso seja o mais pasteurizado, não no sentido pejorativo, mas que realmente dê conforto até para o técnico, né? Então, acho que esse é um tema sim. que certamente E todo mundo ganharia com isso, né? esse ponto que você aborda, Bila, é assim, então você pode ter um termo de referência padrão, que tenha consenso. E é óbvio que cada empreendimento vai ter suas particularidades. Daí você inclui. Então, por exemplo, aqui no Paraná, tô falando de questões daqui, assim, que é, né, onde a gente está. Então, aqui você tem a Scarpa Devoniana, tá? Que é uma formação rochosa, que corta aqui um pedaço do estado, que também tem uma relevância. Então, poxa, neste caso, você tem um padrãozão que está aqui, mas se o empreendimento estiver na Scarpa, você traz algumas questões ali, né? Mas não é algo que tem que ficar do jeito que está e não se resolver, né? Isso É é o uma pior, né? judiação. É uma Se a judiação. gente, porque se a gente quer ser realmente um país de primeiro mundo, né, a gente tem que ir na linha dessas práticas, né, que trazem eficiência, proteção ao meio ambiente, mas ao mesmo tempo eficiência, né? Porque, claro, todo mundo quer proteger, né? A questão é Sim, também super proteger, às vezes você, né, não ajuda em nada, né? Então, acho que é muito legal você trazer luz a isso aí também. Agora, Drica, é o seguinte, quero saber agora uma dica para quem está começando na área, para quem quer começar na área, que adorou esse podcast, não, agora eu vou partir o direito ambiental e fundiário do setor elétrico. O que que a pessoa deve fazer? Algum conselho, uma dica de profissional? Fala aí pra gente. então vamos lá. Eu acho que um componente, o principal componente é o amor, tá? Eu acho que a paixão, assim, se tem que. O sucesso profissional está ligado à paixão pelo que você faz, porque quando você gosta muito, você se doa e não sofre, né? Quantas vezes a minha mãe ficava ali, ai, você trabalha tanto, você, nossa, vai dormir e tal, e eu estava bem, estava ali empolgada, eu falava, mãe, não faz isso, me traz um café. Então, porque eu acho que esse é um componente fundamental, né? Saber amar o que você vai escolher fazer, né? E hoje, e assim, e aí isso também tem um grau de subjetividade, porque a gente acaba olhando, é, dando conselho, olhando para a nossa régua, né? Como é que a gente se desenvolveu. Então, eu acho que esse esforço, assim, ele é fundamental, né? Estudar é fundamental, né? Então, o que vocês oferecem de curso, né, na rede é uma coisa incrível, assim, porque é muito difícil você conseguir uma fonte tão específica, né, de um setor. Então, livros sobre o setor. Então, tem um livro que é o setor elétrico e o meio ambiente, que é do Fórum de Meio Ambiente e Setor Elétrico, né? Tem alguns livros de direito ambiental aplicado, mas que tem muita coisa de regulatório, direito ambiental não,
de direito da energia, né, que a gente até sempre escreve um artigo, mas você vê, são 1, 2, 4 artigos de ambiental, né? Então, eu acho que estudar, né, se aprofundar, mestrado, cursos de capacitação, né, aprimoramentos, ele é fundamental para você conseguir levantar esses temas, né, e ganhando uma musculatura e depois se jogar. Então, não dá, porque hoje você vê muita moçada ah, já quer chegar por cima, assim, não é assim, é tudo muito construído, você tem que ralar, né? E por isso tem que amar, porque você não vai sentir que está ralando, você vai estar vibrando, vai estar aprendendo, né? Então, acho que essa caminhada é assim, escolha uma coisa que você ame e não se limite por isso, né? Eu não fui sair de bafo parar na Amazônia e depois, enfim, eu acho que é, é por aí, sabe? Esforço, estudo, dedicação, é isso. E as oportunidades, elas aparecem, né? Então, as pessoas falam, nossa, que sorte, que sorte. Não, não é, né? Ter sorte é estar preparado na hora certa. Então, na hora que você está preparado, é impressionante, as coisas começam a se abrir, né? Então, esse é o meu conselho. Tá ótimo. Eu acho que a gente tem que dar um conselho que encaixa com estudar, é que a gente vai ter que ter um curso da Adriana Colli na Rede Energia sobre Direito Ambiental, e vai ser ano que vem, 2025, a gente já encomendou para a Drica um curso. E então, se você tem interesse, já manda aqui um e-mail para a gente, o que você gostaria que tivesse na ementa, já manda para a gente saber aí e construir a várias mãos esse curso com a Drica, porque a gente tem algumas aulas de direito ambiental, introdução, assim, as questões mais genéricas, mas realmente um curso voltado a isso a gente precisa e vai ser com a Adriana Colli, vai ser a nossa Legal, Bila. Vai professora. ser um prazer. Vai ser um prazer. Agora você já está aqui, ó, já está gravado no podcast, a gente não vai editar Tá, essa parte. tá certo. Pensa nisso. Ô, Drica, meu querido. nosso bate-papo chegou ao fim. Queria te agradecer demais. Assim, demorou, mas chegou esse dia, né? A gente conseguiu gravar. Volte sempre que você Delícia, muito quiser. gostoso. Ano que vem a gente vai ter o seu curso, então vai ser uma alegria para a gente contar com você. Queria deixar um espaço final aqui para você deixar um recadinho final, onde o pessoal acompanha as novidades da Colli. Eu vejo que no Instagram sempre tem novidades ali. Conta para a gente onde acompanha a Colli Advocacia, deixa recadinho. Agora o espaço é para fazer o jabá. Joia. Bila, então tá combinado o nosso curso, tá? Então, antes de tudo, tá combinado o nosso curso. Te agradeço demais o espaço e essa ponte, né? Essa amizade que veio de uma relação profissional, né? E que hoje transcende, porque é tudo por amor, né, Bila? Então, vamos lá, para o contato que a gente tem, nós temos o Instagram do escritório, que é Colli Advocacia, né? Ali a gente faz postagens sobre os nossos casos, né? E alguns temas que também estão em alta relacionados, mais com foco no setor elétrico e ambiental e imobiliário, né? Da nossa área de atuação. Tem o meu, que é adriana_colli, que é o meu profissional, e o site do escritório, que é o colliadvocacia.com.br. Essas são nossas redes. LinkedIn também, mesma coisa, Adriana Colli e o Colli Advocacia, que também é uma outra plataforma, né? Interessante. Legal. E quem quiser visitar o escritório, vale a pena, nem que seja para olhar só de fora, admirar aquela coisa linda que é a Colli Obrigada, Advocacia. Bila. Vou reforçar isso, é verdade. Estão todos convidados aqui para o nosso jardim, né? Lindo, maravilhoso, É um maravilhoso. escritório de direito ambiental, né? Exatamente. Literalmente. Literalmente. Obrigada, minha amada. Obrigada demais, Drica. E antes de me despedir, aquele recadinho final. Se você gostou desse episódio, não deixe de ouvir os nossos outros episódios. E para deixar as sócias da Rede Energia felizes, deixe aqui os seus 5 estrelas, o seu joinha na avaliação do nosso Redcast. E até a próxima! Até. Este foi mais um episódio do Redcast, que também está disponível no YouTube e na plataforma da Rede Energia. Acompanhe o Redcast na sua plataforma favorita e receba uma notificação sempre que adicionarmos um novo episódio. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e deixar um comentário ou avaliação. Até a próxima!